Você já parou para pensar que, talvez, o mundo que conhecemos não seja tão agradável quanto imaginamos? E se a vida fosse, na verdade, uma grande prisão? Essa ideia pode parecer extrema, mas para o filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, faz muito sentido. Schopenhauer era um pensador conhecido por sua visão pessimista da vida. Ele acreditava que o sofrimento é a verdadeira essência da existência. Enquanto muitos de nós passam a vida buscando felicidade e prazer, Schopenhauer argumentava que o que realmente procuramos é uma forma de aliviar a dor constante que nos acompanha. Vivendo em um mundo onde a dor parece dominar, Schopenhauer chegou a comparar nossa existência a uma prisão, ou melhor, uma penitenciária. Nesse mundo-prisão, ninguém escolhe estar aqui. Não podemos sair até que nossa sentença termine, ou até que a terminemos por conta própria. Somos prisioneiros do tempo, com o fim de cada dia nos aproximando inevitavelmente da morte. Neste vídeo, vamos explorar essa visão sombria e provocadora de Schopenhauer. E, quem sabe, descobrir que há mais nessa ideia do que parece à primeira vista. Schopenhauer é conhecido como um dos filósofos mais pessimistas da história, mas sua visão da vida vai além de simplesmente ver o lado negativo. Quando ele compara a vida a uma prisão, ele está tentando capturar o que é a experiência humana de uma maneira que poucos ousaram fazer antes dele. Para Schopenhauer, a vida é dominada pela vontade de viver, uma força que nos empurra a continuar existindo, mesmo que nem sempre faça sentido. Essa vontade não é algo que escolhemos conscientemente. É uma força que nos move de um desejo insaciável para outro. Imagine uma correnteza constante que nos leva de um desejo para o próximo, sem nunca nos permitir realmente descansar. Schopenhauer acreditava que essa força é a raiz de todo o sofrimento. Ele via a vida como um ciclo interminável de necessidades e frustrações. Por exemplo, sentimos fome, comemos, mas logo depois a fome volta. Isso se repete o tempo todo, e cada vez que um desejo é satisfeito, outro aparece no lugar. Para Schopenhauer, esse ciclo é como uma condenação. Não estamos vivendo para ser felizes, mas sim tentando evitar o sofrimento constante que vem da insatisfação. Mas a prisão da vida, segundo Schopenhauer, vai além das necessidades básicas. À medida que envelhecemos, enfrentamos cada vez mais desafios. O que parecia cheio de promessas na juventude acaba se revelando uma série de decepções. Doenças, perdas e a inevitabilidade da morte se acumulam, tornando a vida cada vez mais difícil. O tempo, que antes parecia abundante, começa a se fechar sobre nós, como as paredes de uma cela que ficam cada vez mais apertadas. Schopenhauer também enxergava o mundo natural como um campo de batalha, onde todas as criaturas estão presas em uma luta brutal pela sobrevivência. As plantas são comidas por herbívoros, que são caçados por carnívoros, e assim por diante. E os seres humanos, no topo dessa cadeia alimentar, não são diferentes. Muitas vezes, exploramos os recursos da natureza e até mesmo uns aos outros, tudo para satisfazer nossos desejos. Para Schopenhauer, essa luta pela sobrevivência é mais uma prova de que a vida é como uma prisão. Todos nós estamos competindo por recursos limitados, muitas vezes causando dor aos outros no processo. E mesmo quando conseguimos evitar os piores sofrimentos, Schopenhauer observava que acabamos enfrentando outro problema, o tédio. Para ele, o tédio é o resultado da ausência de desejos urgentes. Quando não temos nada de imediato para nos preocupar, nos deparamos com o vazio de nossa existência, o que, por sua vez, nos causa uma nova forma de angústia. Em sua visão, a vida oscila entre o sofrimento causado pela insatisfação e o tédio causado pela satisfação, sem nunca alcançar uma paz verdadeira. Para Schopenhauer, a felicidade é sempre temporária e superficial. Estamos condenados a buscar pequenos momentos de alívio em um mundo onde a dor é a norma e o prazer é a exceção. O resultado é uma existência onde, não importa o que façamos, sempre somos trazidos de volta à realidade do sofrimento e da insatisfação. Diante de uma visão tão pessimista, é natural perguntar: por que Schopenhauer nos faria enxergar a vida desse jeito? Se a existência é realmente tão cheia de sofrimento, qual seria o propósito de destacar essa realidade tão dura? A resposta está no que Schopenhauer queria que aprendêssemos. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria vem de enfrentar o sofrimento de frente e entender o que ele realmente significa. Para Schopenhauer,
O pessimismo não é apenas para nos deixar para baixo. Ele queria que abandonássemos as ilusões que usamos para evitar a realidade da vida. Acreditar que o mundo é justo ou que uma vida cheia de recompensas nos espera depois da morte, para ele, era apenas uma forma de fugir da verdade. Ao deixar de lado essas ilusões, Schopenhauer acreditava que poderíamos viver de forma mais autêntica. Mas o que diferencia o pessimismo de Schopenhauer de um simples desespero é a chance de encontrar algo bom, a compaixão. Quando entendemos que o sofrimento faz parte da vida, começamos a ver que todos ao nosso redor também estão passando por dificuldades. Schopenhauer achava que essa percepção poderia nos levar a sentir compaixão pelos outros. E é essa compaixão que ele acreditava ser a chave para mudarmos a forma como lidamos com a vida. Para ele, a compaixão não é só uma qualidade legal de se ter, mas uma resposta natural ao perceber que todos sofrem de algum jeito. Schopenhauer achava que, ao entender que os outros sofrem tanto quanto nós, ou até mais, podemos romper com o egoísmo que domina a vida humana. Essa compreensão nos faz ver os outros não como inimigos ou obstáculos, mas como companheiros de sofrimento. Todos nós estamos nessa prisão chamada vida, e ao ajudar uns aos outros, podemos aliviar um pouco o peso dessa existência. Além disso, Schopenhauer acreditava que a compaixão pode nos libertar, pelo menos um pouco, da força que nos empurra a buscar satisfação pessoal a qualquer custo. Enquanto essa força nos faz buscar o que queremos sem pensar nas consequências, a compaixão nos incentiva a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Isso não só desafia a ideia de que só os mais fortes sobrevivem, mas também nos dá um propósito maior do que apenas sobreviver ou evitar a dor. E tem mais. Schopenhauer achava que, ao aceitar a dura realidade da vida, podemos encontrar uma certa paz. Essa paz não vem de uma felicidade superficial, mas de aceitar profundamente o que não pode ser mudado. Para Schopenhauer, ser sábio é entender que a vida é cheia de dificuldades e decepções, e ainda assim, encontrar uma forma de ficar em paz com isso. Schopenhauer não estava sugerindo que devemos aceitar nosso destino sem tentar melhorar nossas vidas ou as dos outros. Em vez disso, ele propunha uma forma de realismo compassivo, reconhecer as limitações da vida humana e, ao mesmo tempo, fazer o que pudermos para aliviar o sofrimento, tanto nosso quanto dos outros. Ele via a compaixão e a empatia como formas de superar, pelo menos em parte, o sofrimento que faz parte da vida. Schopenhauer acreditava que, ao sermos compassivos, podemos mudar a maneira como vemos a vida. Em vez de competirmos uns com os outros, podemos nos tornar aliados, ajudando uns aos outros a suportar o peso da existência. Ele via essa mudança como uma espécie de libertação, não do sofrimento, mas da solidão e do isolamento que muitas vezes o acompanham. Assim, mesmo com toda a dureza de sua visão, Schopenhauer nos oferece um caminho: não fugir do sofrimento, mas encontrar sentido nele através da compaixão. Ao ajudar os outros, podemos dar um propósito maior à vida, mesmo em um mundo que parece difícil e às vezes cruel. Finalizando nossa reflexão, vimos como Schopenhauer comparou a vida a uma prisão, onde o sofrimento é constante e o prazer é apenas um alívio passageiro. Embora essa visão seja dura, ela nos oferece uma lição importante. Schopenhauer nos desafia a encarar a vida como ela é, sem máscaras. Quando entendemos que o sofrimento faz parte da experiência humana, começamos a enxergar os outros de maneira diferente. Todos estão lutando suas próprias batalhas, e isso nos aproxima. A compaixão, então, se torna a resposta natural para essa realidade. A essência dessa filosofia de Schopenhauer, apesar de sombria, nos dá algo em que nos apoiar. Aceitar a vida com suas dificuldades pode nos ajudar a valorizar mais nossos relacionamentos e a maneira como tratamos os outros. E é nessa compaixão que encontramos um sentido para tornar a vida mais suportável. Da próxima vez que você enfrentar um momento difícil, saiba que não é só você. Estamos todos no mesmo barco, e a compaixão é o que pode tornar essa jornada um pouco mais leve.